Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que nós possamos estar envolvidos nas boas vibrações desses amigos espirituais que preparam o ambiente para todos nós. O nosso tema de hoje, ele faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que tem como título principal: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos trabalhar mais especificamente o item 8 deste capítulo, que fala sobre as desigualdades da riqueza. Todos nós temos o conhecimento das diferenças que existem entre a riqueza e a pobreza, daqueles que muito têm e daqueles que muito pouco têm, às vezes quase nada. Porém, às vezes é muito difícil nós entendermos e compreendermos essa problemática. O Evangelho nos diz que é um problema do qual nós não conseguimos resolver, se observarmos essa questão apenas sob uma ótica, considerando o quê? Apenas a vida atual. O objetivo do encontro desta noite, obviamente, não é resolver esse problema, mas é tentar trazer a compreensão e o entendimento sobre esse assunto, tendo por base sempre as informações, as instruções e o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nos oferece. Muitas vezes nós nos perguntamos por que alguns têm tantos, vivem na bonança, vivem na fartura, não lhes falta absolutamente nada, falando de forma no quesito material, enquanto outros às vezes têm tão pouco ou quase nada e vivem numa miséria quase que absoluta. Por quê? Por que Deus permite isso? Por que nós não podemos ser todos iguais, termos as mesmas condições de posse? Onde é que está aí a justiça e a bondade de Deus? São questionamentos que a gente se faz quando nós nos deparamos com alguma situação onde é uma realidade muito diferente daquela que é nossa. Mas se nós pensarmos na vida sendo como uma única existência, nós de fato não vamos conseguir encontrar a justiça e a bondade de Deus numa situação adversas como essas. Mas para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender um pouquinho essas desigualdades e de que forma a justiça e a bondade de Deus se faz presente, é necessário nós buscarmos então essas informações, esses ensinamentos, esses princípios que a doutrina espírita nos traz e analisarmos ela. E é o que nós vamos tentar fazer nesta noite. Primeiro nós vamos buscar o primeiro ensinamento, e que está lá também como sendo a primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão número 1, quando Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? A pergunta é: que é Deus? E não quem é Deus? E os espíritos nos dizem o seguinte: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Pois bem, Deus é a inteligência suprema, é fácil de entender. Isso quer dizer o quê? Que tudo que Deus faz, as suas criações, os seus atos, são incontestáveis. Porque Deus o faz assim, se utilizando da sua inteligência, que é suprema. E que ninguém tem igual ou superior a de Deus. Porque se assim houvesse, não existiria Deus. Então Deus é a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Nos diz que Deus é o Criador de tudo, absolutamente tudo o que existe no universo. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, Deus criou dois elementos: a matéria, em todas as suas formas, e o espírito. E nós vamos nos utilizar dessa assertiva. Vamos tratar dessas desigualdades
tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual, pois nós vamos entrelaçar as duas questões, tornando então a nossa compreensão mais fácil. Outra informação que a doutrina espírita nos traz é que Deus é soberanamente bom e justo, e que a sabedoria de Deus, ela se revela em tudo, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. E que essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça e nem da sua bondade. E aí a gente se pergunta de novo, como assim não nos permite duvidar nem da sua justiça e da sua bondade, uma vez que eu vejo tantos problemas relacionados a essa questão de desigualdades sociais? Bom, até o final dessa exposição nós vamos, eu acho que, obter as respostas desses nossos questionamentos e vamos acabar concordando sim com essa afirmação de que a sabedoria de Deus não nos permite duvidar nem de sua justiça e nem de sua bondade. Para tanto, vamos começar a analisar através de uma ótica, através da reencarnação, que é um outro princípio da doutrina espírita. Todos somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E todos nós estamos fadados a uma coisa, a felicidade plena. Todos, sem exceção. Só que para que nós possamos atingir essa condição, nós teremos que passar pela carne. Não uma vez, mas tantas vezes quanto for necessário para que a gente possa atingir essa condição de espíritos puros, de espíritos plenamente felizes. E é sobre essa ótica da encarnação que nós vamos então compreender e entender as razões pelas quais o espírito vivencia suas experiências terrenas. Divaldo Pereira Franco afirma num programa chamado Transição. O programa Transição é um programa de TV da Federação Espírita Brasileira e é muito bacana. Quem quiser assistir, acessa lá o Google, né, e o YouTube e vocês vão encontrar lá. Então teve um programa de número 15 que Divaldo afirma o seguinte, que somente através da teoria da reencarnação é possível entender as injustiças e que as desigualdades sociais entre as criaturas terrestres defluem dos atos da própria criatura em existências passadas. Ou seja, as causas da nossa condição atual encontram-se no passado. A partir dessa afirmação começa então a ficar mais fácil o início da nossa compreensão sobre essas desigualdades entre as criaturas. A reencarnação é para nós uma grande oportunidade que nós temos de reparação. O princípio da reencarnação é um forte argumento e nos oferece algumas pistas. Imaginemos o seguinte: é possível que o espírito que ora está encarnado e que vive atualmente numa situação de pobreza já tenha vivido em tempos passados na riqueza. E como esse espírito, quando esteve vivendo na vida passada, na riqueza, ele não soube aproveitar de forma adequada a riqueza, não só para com ele, mas também em favor ao próximo, ele tenha, nesta encarnação, sido enviado para reencarnar na condição atual, para que ele pudesse experimentar o outro lado, a outra face, e que através disso houvesse um reequilíbrio através da lei do amor, passando então por esta prova, a prova da pobreza. Porque para que a gente possa se colocar no lugar do outro, em todos os aspectos, é necessário que nós tenhamos passado por determinadas situações iguais, que nós tenhamos vivenciado as mesmas experiências. Pois só assim, só desta forma, nós conseguiremos entender o próximo, aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está passando.
Se nós observarmos dessa forma, nós passamos a ter a empatia, que é a capacidade de sentirmos aquilo que o outro está sentindo. E que não deixa de ser também uma forma de caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência com os outros e indulgência para com a perfeição de todos. Isso é que nem um aroma de um perfume. Nós só reconhecemos o perfume se nós já tivermos usado ele ou sentido esse aroma. Caso contrário, nós não temos ideia do que é o aroma. É assim também com relações às experiências que as pessoas estão vivendo. Nós só vamos de fato entender e compreender e sentir se nós tivermos em algum momento de nossa vida passado por alguma experiência semelhante. Aí nós nos perguntamos também, a igualdade das riquezas é possível no mundo em que vivemos? E aí os espíritos superiores nos dizem, não é possível no mundo em que vivemos, porque a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Os homens são criaturas diferentes, não são iguais. Há entre eles os que são mais previdentes, mais inteligentes, mais ativos e mais laboriosos. Logo, se a riqueza ela fosse repartida de forma igual entre todos, o equilíbrio dessa repartição em pouco tempo estaria desfeito. Admitindo, porém, por hipótese, que essa repartição fosse possível, nós repartirmos a riqueza de forma igualitária entre todos, da mesma forma. E o equilíbrio não se rompesse, ele se mantivesse. Ainda assim, nos dizem os espíritos, haveriam consequências danosas para o progresso de toda a humanidade. Com efeito, tendo cada um somente o suficiente para viver, tornar-se-ia inviável a realização de todos os grandes trabalhos a que requerem uma alocação de recursos vultuosos. Além disso, admitindo que a divisão da riqueza desse a cada um o necessário, não existiria mais o aguilhão que impele ao homem às descobertas e a empreendimentos úteis. E se Deus concentra a riqueza em mãos de alguns, é para que daí se expanda essa riqueza e ajude no progresso e bem-estar de todos. Nós podemos usar aqui, mais a título de exemplo, um aparelho que certamente todos nós temos aqui, o celular. Apenas citando como exemplo nessa questão que nós acabamos de falar. Hoje nós temos um aparelho celular que nos serve para fazer ligação, para que a gente se comunicar com as pessoas em qualquer parte do mundo. Mas ele também tem relógio, tem despertador, tem aplicativos de todas as formas que nos auxiliam, que nos beneficiam, nos dá acesso à internet, a redes sociais, editores de texto e por aí afora. Então a gente tem ideia mais ou menos do potencial de um aparelho pequeno, um aparelho de celular que trazem benefício a todos nós. Mas vamos imaginar o seguinte, quanto deve ter sido disposto em termos de valores para que se pudesse construir um aparelho de celular. Foi muito investimento. E é isso que quer dizer a nosso comentário anterior, É o progresso que traz o benefício a todos nós. A riqueza e a pobreza nada mais são do que provas, pelas quais o espírito necessita passar, tendo em vista um objetivo mais alto. Que objetivo é esse aí? É o seu progresso, é o progresso do espírito. Deus concede uns a prova da riqueza e a outros a prova da pobreza, para experimentá-los de modo diferente. Aliás, essas provas, frequentemente, elas são escolhidas pelo próprio espírito. Nós mesmos, ainda lá no plano espiritual, nosso projeto reencarnatório, nós
junto com aqueles que vão nos auxiliar na nossa reencarnação e nesse projeto, a gente escolhe, não, eu quero viver esta ou aquela prova. Só que normalmente, quando a gente vem para cá, nós esquecemos, né, o nosso propósito e acabamos muitas vezes por sucumbir a essas provas. É como se nós frequentássemos algumas cadeiras de uma universidade e nos proporíamos a fazer 4 ou 5 cadeiras, umas 5 cadeiras, e passaríamos apenas em 2 ou 3 cadeiras, as outras 2 nós acabaríamos sendo reprovados. É mais ou menos isso o que nós estamos querendo dizer aqui. Nós viemos sim, escolhemos as provas e muitas das vezes, nós somos reprovados nessas provas. E aí nos resta o quê? A próxima encarnação, para que a gente possa voltar e a reparar aquilo que hoje nós não conseguimos superar. Tanto numa quanto noutra, ou seja, tanto na riqueza quanto na pobreza, podem ser, portanto, provas difíceis. O que vai depender muito mais do conhecimento e da envergadura moral do espírito. Porque se na pobreza, na miséria, o espírito pode sofrer diversas tentações, das mais variadas possíveis, dentre elas, inclusive, a blasfêmia e a revolta contra Deus, pode acontecer. Na riqueza, ela nos expõe ao abuso e às tentações de todas as ordens, fazendo com que a gente se apegue mais nas questões materiais do que as espirituais e, consequentemente, nos afastando de Deus. Num primeiro momento, a riqueza pode parecer mais fácil, né? Eu acho que, para todos que estão aqui, a grande maioria deve pensar, se eu tiver que escolher uma prova, eu vou escolher a riqueza ou a pobreza? Olha, na minha situação de hoje, eu escolheria a riqueza, tá? Eu escolheria a riqueza. Mas ela parece ser mais fácil, porque nos resolve alguns problemas de ordem material. Entretanto, nos trará tantos outros problemas dos quais nós não tínhamos antes de termos dinheiro, ou muito dinheiro. Nós antes não éramos desconfiados quando não tinha dinheiro. Se chegava um amigo, outro, nós entendíamos como amigo. Afinal de contas, vai ter interesse em mim porque não tenho dinheiro, não sou rico, né? Então a gente via essa aproximação de uma pessoa como um interesse de amizade. Agora, se eu for rico e alguém se aproximar, como é que eu vou ver aquele sujeito? Opa, vamos devagar, esse cara está vindo muito para perto de mim, eu tenho muito dinheiro, o que será que ele quer comigo? Já gerou um problema do qual eu não tinha antes. Medo. Eu não tenho dinheiro, então eu ando na rua tranquilamente, porque não tenho medo de ser assaltado, de me sequestrar. Não. Agora, se eu tiver dinheiro, eu passo a ter esse medo. De andar na rua, ter que estar me cuidando, medo que meus filhos saiam na rua, de um sequestro, de um assalto. Isso eu não tinha antes. Então, a riqueza, ela nos proporciona algo bom. Nos resolve alguns problemas de ordem financeira, mas nos trazem outros problemas. Então, quem pensa que a riqueza é bom e que quer vir rico na próxima encarnação, vamos pensar com carinho. Vamos pensar para a gente planejar bem, chegar aqui e não sucumbir na próxima reencarnação. Nos dias que os espíritos realmente evoluídos, tanto quanto aqueles espíritos que compreendem perfeitamente o significado da lei de causa e efeitos, podem solicitar, quando ainda no plano espiritual, a prova da pobreza, como oportunidade para o aprimoramento das qualidades ou das realizações de certas tarefas que a riqueza certamente os prejudicaria. Aquele espírito que entende, que tem a compreensão que todo efeito tem uma causa, que a causa está lá atrás, ele tendo essa compreensão e ele vem para uma reencarnação, escolhe a prova da pobreza porque ele sabe que se eu escolher a riqueza
aquilo que daqui a um pouco eu me propus na reencarnação, meus projetos, os meus planos, na minha reencarnação, eu posso falhar porque eu não sei ainda lidar com a riqueza. Eu me perco muito facilmente. Então, o espírito tendo essa consciência, diz, não, vamos lá, me deixa ser pobre, que eu vou me virando como pobre, não vai me faltar nada, e eu acho que dessa forma, sim, eu não vou sofrer as tentações que o dinheiro nos apresenta e eu vou conseguir, então, seguir o meu caminho dentro daquele meu projeto reencarnatório. Isso é muito interessante, né? Aí vem por isso que eu disse, quando nós reencarnarmos, vamos pensar bem, vamos vir rico ou vamos vir pobre, né? Vamos ver qual é a nossa condição. Aqui nos diz que a pobreza é, para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. Já a riqueza é para os que a usufruem, a prova da caridade e da abnegação. Mas é preciso que entendamos sempre que a existência corpórea, ela é passageira. Um dia a morte chega. E a morte do corpo priva o homem de todos os recursos materiais que eventualmente ele dispunha quando estava no plano terrestre. E aquilo que todo mundo já ouviu falar, ao desencarnar, nós não levamos nada do que temos aqui. Nada. A gente já ouviu uma frasezinha feita, todos devem ter ouvido, nunca se viu um cortejo fúnebre carregando um caminhão de mudança junto para que possa levar com ele. Então, é uma prova. A questão da privação do homem. E nos diz mais, que pobres e ricos voltam, portanto, à vida espiritual em idênticas condições, o que mostra que a condição do rico e a condição do pobre não passam de expressões transitórias. Tudo o que nós vivemos aqui é transitório. Tudo. Nenhuma das provas que nós citamos aqui, tanto a riqueza quanto a pobreza, constitui, no entanto, um obstáculo ao nosso processo de evolução, ao nosso progresso espiritual. Se fosse assim, se fosse um obstáculo, por que Deus iria nos conceder? Ele teria dado aos seus filhos um instrumento para a perdição? Isso vem de uma ideia contra a nossa razão. No tocante à questão da riqueza, é fácil perceber que pelas tentações que gera e pela fascinação que a riqueza nos exerce, constitui ela uma prova muito mais arriscada e até mais perigosa que a miséria, pelos motivos que nós já comentamos. Mas seguimos aqui. Certamente é a esse perigo que Jesus se referia quando disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus fazia alusão a esta frase, fica bastante clara que os males e as tentações que a riqueza pode produzir ao homem desprevenido, mas é um erro deduzir que essas palavras, que o rico esteja vedado à evolução moral e espiritual. Ou seja, achar que é rico, que a pessoa é rica, que tem muito dinheiro, esse não vai evoluir, é um erro. Não é isto que Jesus está nos dizendo. Desde, obviamente, de que ele saiba usar a riqueza de forma a contribuir ao progresso dos outros. Aqui eu quero citar também como exemplo uma pessoa que todos nós já ouvimos falar e de uma certa forma conhecemos um pouquinho a vida dele, que é o Bill Gates, né, que é o fundador da Microsoft, o homem mais rico do mundo, é considerado um dos homens mais ricos do mundo, que além de ele gerar milhares de empregos, proporcionando assim a inúmeras pessoas a condição do trabalho, de ganhar o seu sustento, de obterem a dignidade, Bill Gates também emprega uma boa parte, e dizem que é a maior parte da sua fortuna, em projetos assistenciais e projetos humanitários no mundo todo. É um espírito, uma pessoa que sabe usar bem o emprego da riqueza, né? Proporcionando a tantos outros alguns benefícios. Se a riqueza somente males houvesse de produzir,
Deus não a teria outorgado aos homens. Mas longe disso, a riqueza não se constitui elemento direto do progresso moral. Se a riqueza não constitui elemento direto de progresso moral, é sim, sem constatação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com ela, o homem pode melhorar a situação material do mundo em que vive, ampliar a produção de bens, criar maiores e melhores recursos sociais por meio do estudo, de pesquisa e do trabalho. Eis aí o motivo pelo qual é considerada elemento de progresso a riqueza. Se o indivíduo que a detém se torna um indivíduo egoísta, um indivíduo orgulhoso, um indivíduo insaciável e desvia essa riqueza do seu objetivo providencial, este prestará conta de todos os seus atos ante a justiça divina. Aqui me faz lembrar alguns políticos, né, que têm desviado tanto dinheiro que deveria ser usado com certeza para a sociedade. Não deve ser fácil, não. Eu imagino quando desencarnarem. Os espíritos nos instruem o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o uso fruto delas. Tudo que nós temos, a nossa casa, o nosso carro, tudo material, ela está aqui como usufruto. Não é nosso, é por empréstimo. O que é que então que ele possui? Pergunta. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Nos diz as instruções do Espírito. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei então do mesmo modo, com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Kardec faz o seguinte comentário: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os seus meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Efêmera será a galeria da evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhamos a bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Finalizando, cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente
as qualidades nobres ou aviltantes que houverdes instalado em ti mesmo. Obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.